142/2025, moção de apoio à anistia dos cidadãos que foram acusados ou condenados em razão de sua participação nos atos de 8 de janeiro em Brasília. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo Achuti. Senhor presidente, essa é uma moção que a gente vota com orgulho e discute com orgulho, né? Porque nós chegamos ao ponto, sim, de termos uma mulher. É verdade, vereador Lindo? Verdade? Verdade? Concordo com o senhor. Tem coisas que não tem preço que a gente não pague para ver se é verdade. Então eu volto a dizer que voto favorável. Nós temos que fazer o enfrentamento não só na Câmara de Balneário Camboriú, como em Santa Catarina, e que nossas várias moções de aplausos não sejam aprovadas, porque tem algumas pessoas que estão fazendo moções de aplausos. Eu vou dizer, na Câmara de Campinas foi aprovada uma moção de aplauso ao que está acontecendo. Nós temos que fazer uma reflexão independente das bandeiras partidárias nessa casa, porque tem pessoas condenadas, sim, com mais de 14 anos, porque pincharam com batom. Nós temos que trazer, sim, um debate, sim, nessa casa, não ideológico, sim, do fato que ocorreu. E é um fato, vereadores Bolsonaro e Anderson, que a gente tem que trazer, sim, eu acredito que é o debate. Ah, mas o que a Câmara de Balneário Camboriú tem muito a ver com isso. Não é de Balneário, é de Camboriú, é de Itapema, de Itajaí, o Brasil tem muito a ver com isso, sim. Por isso que nós votamos favorável, sem problema nenhum, estamos juntos, né? E eu acredito da importância desta moção, não por questões políticas, mas sim pelo fato que ocorreu, e eu acredito que Vossas Excelências vão ter a oportunidade de fazer o debate. Agora, não tem como não votar numa moção dessa, né? Principalmente se nós analisarmos todos os casos e todos os fatos. Então, nosso voto é favorável. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Guilherme Cardoso. Como é bom poder votar numa moção como essa, né, vereador Marcelo? Nós nos sentimos muito impotentes, às vezes, por estar numa Câmara de Vereadores, mas se nós não pensarmos, começando na cidade, para conseguir levar algo para o nosso país, nada adianta. Até porque o Brasil é onde Balneário Camboriú se encontra, é em Santa Catarina, e eu fico muito feliz de poder apoiar a anistia daqui de Balneário Camboriú, até porque a liberdade é uma condição humana e o que tem feito com essas pessoas é algo desumano, né? Travestidos de uma falsa democracia, onde pessoas são privadas de pensar diferente e sem critério nenhum, abandonando o direito, abandonando a Constituição, colocaram pessoas atrás das grades, além do café que foi para trás das grades. Muitas pessoas de bem estão hoje, né, em uma condição deplorável, e isso está criando uma prerrogativa para qualquer pessoa no país que discordar do sistema, que não andar conforme a música, ela possa ser condenada como essas pessoas têm sido, aliás, até por causa de um batom. E só deixar uma consideração aqui dos deputados catarinenses que votaram a favor do projeto: Carol Detoni, Cobalcini, Daniel Freitas, Daniela Rainer, Fábio Chioquete, Giovânia de Sá, Gilson Marques, Ismael, Gueten, Júlia Zanata, Vampiro, Pezente, Guide, Zé Trovão. Deputados de diferentes partidos, mas que têm o sangue catarinense, entendem a importância, né, de um projeto como esse, de anistia, e adivinhem só quem são os únicos 2 deputados catarinenses que votaram contra: o PT, que inclusive não está aqui para ouvir algo que Balneário Camboriú tem a falar, que tem pessoas de bem, né, que não tem a ver com esquerda e direita, tem a ver com liberdade, com humanismo, que não é o que a gente está vendo hoje. Então, parabéns pela moção, nos dá uma sensação de que a gente pode também debater esse tipo de tema aqui, porque faz sim, né, jus ao nosso dia a dia, a liberdade que jamais pode ser perdida. Então, parabéns e voto aí na moção também. Moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Arlindo Cruz. Obrigado, presidente. Nas últimas semanas, nós temos assistido algumas coisas que deixam a gente meio perplexo, né? Por exemplo, a Marielle, lutaram pela Marielle, olha, quase prenderam muita gente inocente e queriam prender, porque quem matou foi fulano. Eu escutei muito aqui dentro, escutava na rua, nos grupos de WhatsApp, quem matou foi a família do Bolsonaro, porque mataram tudo, porque foi isso. Agora, o brasão, o cara que matou, vai ficar em casa. E a mulher que escreveu, perdeu o mané,
vai ficar 14 anos. Aí que Brasil, que país nós vivemos e podemos viver num país desse. Certo? Tem hora que a gente tem vergonha. Certo? Tem hora que a gente tem vergonha. E muita gente batendo palma, né? Porque o homem vai para casa, o assassino, o cara que matou, que mandou matar, o cara que foi lá por causa de terra, queria tomar as terras, tal. E aí, eu sei o quanto sofreu o Carlos, teu irmão, o Jair. O Carlos, o Eduardo, o Flávio, quanto sofreram, porque até você, certo? Porque todo mundo olhava e dizia que fulano, cada lugar que se ia, e nós, como cidadão bolsonarista, tá, de direita, todo mundo levava essa fama. Tá? E hoje, e agora nós vimos, no momento, o assassino, confesso, vai ser solto. Vai ficar em casa curtindo a família e o Perdeu Mané vai ser preso. Então, sou favorável, parabéns a essa moção. Vamos votar sim e vamos trabalhar para que nós podemos ainda mudar o Brasil. Um abraço. Obrigado, vereador. A moção continua em discussão com a palavra vereador Anderson Santos. Senhor Arlindo, o senhor não sabe o quanto contribuiu com o seu debate sobre essa moção, porque o senhor falou aqui de um crime que é um exemplo da contradição, né, e da maneira institucional e ideológica que o STF tem feito, né, de um crime que a pessoa está em casa, sem falar do que eu já falei na tribuna aqui, do ex-governador Sérgio Cabral, que é o novo influencer do Brasil, né? E de outros casos, o Janones, que devolveu o dinheirinho e está lá, continua lá, né? E daí, a cabeleireira, que foi lá, cometeu um crime, e sabe como foi resolvido esse crime, vereador Marcelo Chute, vereador Renan? Com água e sabão, foi lá e resolveu, e está na cadeia, né? Então, é importante nós debatermos isso, é importante. Santa Catarina, até ser mais do mesmo, se posicionar dessa forma, porque, em ampla maioria, já sabe que Santa Catarina, e não é à toa que é um estado mais promissor do Brasil, é um estado com os melhores índices, que nunca foi administrado pelo PT, é verdade, vereador Marcelo? E uma demonstração dessa casa tem feito isso com a persistência, que até o vereador do PT abandonou a cadeira aqui e não quis ficar, porque a pressão está grande. Então, eu conto com o apoio de todos vocês e espero o voto favorável. É que não dá para parte, não dá uma parte. A moção está em discussão com a palavra o vereador Ricardinho da Saúde. Parabéns pelo manifesto dessa moção. Não é? Eu acho que entendemos que ocorreu uma punição, tem que ocorrer uma punição, que danificaram o patrimônio público, mas não de 14 a 17 anos. Né? Como o vereador falou, o Arlindo, essas pessoas que eles querem na nossa sociedade. Né, pessoas que não são trabalhadores, que são homicidas, que são traficantes, né? Então, meu voto é a favor, sim, estamos juntos. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, obrigado. Anistia já para os presos políticos, tá ok? Eu queria complementar uma coisa aqui do vereador Arlindo Cruz. Você sabe qual é o motivo que estão soltando lá o cara? Extremamente debilitado por motivos de doença grave. E o Clezão? Os pedidos que a gente fez, o Clezão estava doente, morreu na cadeia, foi assassinado. Muito obrigado a todos os vereadores que vão votar a favor dessa moção. De coração, é uma luta que o Brasil está se unindo, independente da ideologia. Tem muitas pessoas de esquerda que estão vendo o que realmente está acontecendo. Não posso falar E, segundo aí o vereador do Partido dos Trabalhadores, que ele tinha que estar aqui, né, para pelo menos falar alguma coisa, né? Quem tem medo foge, e fugiu. Então, muito obrigado, um forte abraço e tamo junto. A moção está em votação com a palavra o vereador... está em discussão com a palavra o vereador Aldemar Pereira. Bola. Senhor presidente, senhores vereadores, independente do
da ideologia, do posicionamento, esquerda, direita, centro, centro-esquerda, centro-direita, independente do que for, nós não podemos concordar e nos associar a quem não pratica justiça de verdade. Em hipótese alguma. Eu vou permitir aqui, está ali na sessão aqui sentado, Ivan Ferrari. Qual é o perigo que representa Ivan Ferrari para a democracia no país? Né? São pessoas assim, comuns, do povo, foram a Brasília e foram conduzidos até o local. Fazer o quê? Mostrem as imagens, mostrem as verdades e diga assim, ó, aponte os dedos para as pessoas que realmente têm culpa no cartório. Agora, 14 anos por causa de uma escrita com batom, 17 anos para uma pessoa com uma doença mortal e que levou à morte, pessoas inocentes. Eu acredito, sim, eu acredito na inocência daquelas pessoas. A maldade não estava com elas, senão elas não estariam lá com Bíblia embaixo do braço. Eu não vi uma arma, eu não vi uma gota de sangue, eu não vi nada. Eu vi confrontos, sim, mas de pessoas que não pareciam patriotas. Pessoas que amam esse país. Então, contra qualquer tipo de injustiça, o meu voto vai ser favorável. Obrigado, vereador Bola. O moção continua em discussão. Com a palavra, vereador Alessandro Teco. Obrigado, senhor presidente. Não podia deixar de passar em branco, né, vereador Renan? Eu falei com o meu gabinete, eu ia protocolar um projeto, porque, não sei se todos os senhores sabem, mas o senador Mourão, em 2023, ele protocolou um projeto de lei que ele fala justamente isso, né? Código Penal, em razão das manifestações ocorridas em Brasília, na Praça dos Três Poderes, né? E o senador ele fez essa emenda, né? Pedindo a anistia, concedendo a anistia já às pessoas. Não poderia deixar de falar, né, que, infelizmente, né, estão dizendo que houve golpe, tentativa de golpe, né? Pô, a gente sabe que não aconteceu, né? E hoje nós temos 264 deputados que já assinaram, né, a anistia já. Então, infelizmente, não vamos conseguir votar agora, antes da Páscoa, né? Vai ser para regime de urgência na próxima semana. E Deus queira que nos ajude aí, que as assinaturas permaneçam para que a gente possa votar o quanto antes essa matéria que é importante e a gente poder dar essa imunidade a essas pessoas que muitas delas estão injustamente lá. Obrigado e meu voto será favorável. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Eduardo Zanata. Senhor presidente, eu subi porque tive uma reunião online de um movimento que eu acabei de ser eleito secretário-geral, que se chama Movimento Humaniza Santa Catarina. E, senhor presidente, sim, ó, esse tipo de moção, porque o plenário está virando um picadeiro toda semana, né? Parece que não tem mais questões para a gente discutir, a população cada vez mais perde a credibilidade, e aí pensa se tem uma invasão aqui, cada um quebra o gabinete dos senhores, o que acontecia? Ameaça a integridade não só material, patrimônio público. O que eu posso dizer é o seguinte, quem tem medo foge para outro país, né? E a gente sabe quem fugiu. E eu posso dizer o seguinte, perder uma eleição, não respeitar o resultado da urna, a mesma urna que elegeu os 19 vereadores aqui, questionar a legitimidade, organizaram, mobilizaram e tentaram um golpe. Essa que é a verdade. 898 pessoas foram responsabilizadas. Associação criminosa, incitação ao crime, destruição de patrimônio público, atentado ao Estado Democrático de Direito. Então, assim, não foi batom. Isso é falácia, e sabem disso, mas tentam construir retórica. Então não foi um protesto pacífico de senhorinhas, como tentam dizer. Foi um ataque à democracia, inclusive com gente condenada. E mais gente vai para a cadeia. Sabe o que estão com medo? Estão com medo porque não querem disputar na urna, e o golpe que eu falei que tentaram, e cada vez mais quem organizou,
quem financiou e quem mobilizou todo esse processo está prestes a ir para a cadeia. Está prestes a ir para a cadeia. E isso é para demonstrar que a democracia brasileira é forte, as nossas instituições são fortes e viva o Brasil! A moção continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir, a moção está em votação, senhores vereadores. Encerrada a votação. Encerrada a votação com 14 votos favoráveis. A moção está aprovada. Moção de aplausos 143. Moção de aplausos 143 de 2025 ao senhor Felipe Pamplona, idealizador e organizador do Futuri.